Galerinha, já que a gente estudou queda livre, lançamento vertical, agora a gente vai estudar um rapazinho chamado lançamento horizontal. Olha só, escrever aqui, ó, lançamento horizontal, ou seja, se dá num plano na direção X, né, o lançamento. Então vamos aqui fazer o seguinte, vamos imaginar que eu tenho aqui uma mesa, sei lá, uma plataforma, certo? E essa plataforma, pronto, vou deixar essa plataforma dessa forma aqui, e eu tenho um objeto que está sobre essa plataforma. Coloca ele para cá. Bom, sobre esse objeto, ela é aplicada uma força sobre o mesmo. Aplicou-se uma força sobre esse camarada, e esse camarada percorreu nessa direção aqui, ó. Oxi. Aqui, percorreu. Aí tá aqui o objetozinho. Esse objeto, pronto. Tá aqui ele se deslocando, né? E aqui eu tenho um vetor. Pronto. Quando ele sai dessa base, olha o meu vetor. Ele sai com uma velocidade horizontal. Uma velocidade em x, que eu vou chamar Vx. Pronto. A velocidade horizontal. De forma que, quando ele sai, por ação da gravidade que está para baixo, vai existir uma força que o puxa para baixo, fazendo com que ele descreva essa trajetória aqui, ó, aqui. Então pronto, tá aqui o nosso objetozinho que caiu aqui no solo. Vamos dizer que aqui é o solo, tá? Pronto, tá aqui o nosso solo. O que acontece, pessoal? É o seguinte, quando esse camarada deixa a plataforma, a velocidade na horizontal permanece constante. A velocidade aqui na horizontal vai permanecer constante aqui, ó, até ele chegar no solo. O que acontece aqui nessa brincadeira? Aqui, ó, só mudar aqui o que acontece aqui. O que acontece é que esse cara, a velocidade dele na horizontal, ou seja, no plano X, ela não se altera. Beleza? Não sofrerá alteração. O que vai sofrer alteração é justamente a velocidade na componente y. Por quê? Porque ela vai sofrer uma variação, ou seja, vai aumentar em função da gravidade. Porque a tendência dos corpos é acelerar para baixo. Em virtude de quê? Da atração que a Terra exerce nos corpos, puxando-os para baixo. Então o que acontece aqui? A componente Vx, ela sempre vai ser a mesma, ela não muda. Então o que eu posso dizer? Na horizontal, ó, na horizontal, a velocidade é constante. É constante. Ou seja, o V0x é o Vx, ou seja, é a velocidade no eixo x. Por quê? Porque nesse momento aqui, nessa transição dela aqui, de cada tempo, o movimento dele é uniforme, beleza? Então, se você observar aqui, quando eu projeto, se eu projetar aqui, ó, ele vai decorrer o mesmo espaço percorrido. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Vamos analisar. Do ponto de partida, do ponto em que ele deixa a plataforma até o ponto em que ele toca o solo, esse camarada percorreu uma certa distância. Distância essa que a gente vai nomear como alcance horizontal, representado pela letra A, certo? Então, esse camarada aqui a gente chama de alcance horizontal, que é a distância entre a base do lançamento que ele deixou, contato com a base, até a posição que ele toca o solo. E aqui a gente tem a equaçãozinha que fica descrita por A igual a velocidade no eixo x vezes o tempo
Mas esse tempo aqui, ó, TQ, é exatamente o tempo de queda. Aí você diz assim, mas como assim, professor? Bom, lá no vertical, a gente calculou o tempo de queda, certo? A gente calculou lá. E aí o tempo de queda que nós temos aqui, lembrando, né, ó, lembrando aqui o tempo de queda, nós temos que o tempo de queda, ele vai ser 2H sobre G. Ou seja, isso aqui, esse camarada está dentro da raiz. Onde esse cara, esse ponto aqui, até lá embaixo, nós vamos chamar de uma certa altura, ó, que é onde ele toca o solo, beleza? Ó, onde ele toca o solo eu chamo de H. E o tempo de queda é justamente que a gente viu, a gente fez a demonstração lá na equaçãozinha do espaço em função do tempo da queda livre, né? Que é o tempo de queda, onde ele percorre a certa altura e a gravidade, né? A gravidade é 10 metros por segundo. Beleza? O alcance, de novo, o que é o alcance? É a velocidade horizontal vezes o tempo de queda. Ó, velocidade horizontal. Beleza? Aí vamos aqui. E o que acontece com a velocidade no eixo Y? Essa velocidade no eixo Y, amigos, ela vai aumentando. Olha só, eu tenho aqui a velocidade aqui no eixo X, ó, olha aqui. E à medida que ele vai caindo, essa velocidade também vai aumentando. Beleza? Então temos aqui, ó, só representar aqui o nosso vetorzinho para que fique claro. Certo? Então vamos ficar aqui, ó. Não tá certinho não, mas vai melhorar. Pronto, ó. Ele vai tangenciando a trajetória, beleza? Então esse cara aqui é a velocidade V que a gente aprendeu lá em vetores, e aqui o Vzinho. E esse camarada na horizontal é o Vx, vetor na direção X. E esse rapazinho aqui, o vetor Y, que ele vai crescendo em função que ele perde altura, mas ele ganha velocidade. Só lembrando que o módulo desse vetor seria Vx ao quadrado mais o Vy ao quadrado, né? Onde esse camarada aqui, fazendo a equação, usando aqui o teorema de Pitágoras, a gente pode representar dessa forma. Tranquilo? Reginaldo, me dá um exemplo? Sem problema. Vamos dizer que esse cara, vamos exemplificar. Vamos dizer que a altura, exemplo para massificar, vamos dizer que esse cara está a uma altura de, deixa eu ver aqui, 80 metros. 80 metros. E que ele saiu com a velocidade de 20 metros por segundo. Pronto. Então, eu vou querer saber calcular o que a gente calcule o tempo de queda e eu quero que a gente calcule o alcance que ele percorreu. Então, beleza. Então, ficou fácil. Então, quanto é o tempo de queda? O tempo de queda, nós sabemos que vai ser a raiz, ó, de 2H sobre G. Bom, 2 vezes, ó, deixa eu só colocar logo aqui a raiz. 2 vezes 80 dividido por 10. 0 corta com 0. 2 vezes 8 dá 16. E nós sabemos que o tempo de queda vai ficar 4 segundos. Então esse cara leva 4 segundos para chegar até o solo. Show de bola. Feito isso, eu vou querer o alcance. Quem é o alcance? É a velocidade no eixo X vezes o tempo de queda. Quanto é a velocidade? Se eu estou falando de alcance horizontal, então a velocidade será a velocidade horizontal, ou seja, no eixo X, que a questão nos informou que é 20 metros por segundo. Então calculo 20 vezes o tempo, que é 4. Ora, quanto é o alcance? Aí tu vai me dizer assim, o alcance é 80 metros. Muito bem, perfeito.
Então o alcance foi 80 metros. Ele levou um tempo de 4 segundos para sair da base da mesa até o ponto que ele toca o solo, leva 4 segundos. E o alcance horizontal é exatamente a distância entre o momento em que ele sai da base e o momento em que ele toca o solo, ou seja, essa é a distância horizontal. Beleza, galera?